Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer uma revisãozinha voltada para o Enem. Nessa revisão eu trago aí razão, só que razão na forma de comparação. O que seria então a palavrinha razão, né? O que significa a ideia razão? Então, o conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base de comparação. Então, dentro de razão, nós temos algumas razões especiais, a velocidade média, a escala, a densidade demográfica. Só que nessa videoaula nós vamos ver simplesmente a razão na forma de comparação. Tá? A gente vai comparar duas grandezas aleatórias aí no caso. Tá? Então, o que vem a ser a razão? A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão. A definição diz o seguinte para a gente, ó. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por. Então tem aqui a razão de A e B, ou a razão de A e B, então é simplesmente uma divisão, e lê-se razão de A para B, ou A está para B. O nosso numerador é o antecedente e o nosso denominador é o consequente. Nesse vídeo eu trouxe 5 exemplos. O primeiro é um exemplo bem simples, só para a gente poder comparar duas grandezas de maneira bem rápida. E depois nós vamos ter 4 exemplos voltados para o Enem, tá? Já que a ideia aqui é uma revisão para o Enem. O exemplo 1. Um grupo de estudo é formado por 25 homens e 15 mulheres. Letra A. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então nesse caso é só dividir o número de homens pelo número de mulheres. 25 homens, 15 mulheres, então 25 sobre 15. Simplificando, nós vamos ter 5 terços. O que significa 5 terços? Significa que nós temos 5 homens a cada 3 mulheres. Então tem 5 homens a cada 3 mulheres. Essa razão poderia ser montada de outras formas. Tá? Uma delas seria, qual a razão entre o número de mulheres e o número total de pessoas? Bom, o número de mulheres, temos aqui, né, 15. Já o total de pessoas seria 25 mais 15, seria um total de 40. Então a razão pedida seria 15 para 40. Simplificando, eu tenho 3 oitavos. Isso quer dizer o quê? Que existe 3 mulheres a cada 8 pessoas. Tá? Então tem 3 mulheres a cada 8 pessoas. Vamos para o que interessa de fato para a gente, né? Que são exemplos voltados para o Enem. Tá? Vamos trabalhar simplesmente com razão na forma de comparação. Então o exemplo número 2 aqui, ele é uma questão do Enem de 2019, da primeira aplicação. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, com consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos, em quilocalorias, gasto em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então olha só, tá dando uma baita de uma dica pra gente aqui. Eu tenho que montar isso aqui, ó, quilocalorias por minuto. Lembrando que a palavrinha por aqui vai ser uma divisão. Então vamos ver qual exercício a gente consegue aí queimar, né, consumir mais quilocalorias por minuto. Vamos começar com a atividade 1. Vamos olhar lá no gráfico agora. A atividade 1 está aqui. A gente consegue perder 20 quilocalorias a cada 10 minutos. Então, na atividade 1, a gente vai perder 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, agora a gente vai dividir 20 por 10, vai dar 2. 2 o quê? 2 quilocalorias por minuto. Então, é isso que a gente consegue consumir por minuto com a atividade física 1. Vamos agora com a atividade física 2. A atividade física 2, está aqui em cima, ela consome 100 quilocalorias em 15 minutos. Daí temos 100 quilocalorias em 15 minutos.
100 dividido por 15, bom, 100 dividido por 15 vai dar quanto? Vai dar 6, alguma coisa, né? Vamos fazer rapidinho aqui no nosso rascunho, ó. 100 dividido por 15, eu já falei que dá 6 alguma coisa. 6 vezes 15 eu sei que dá 90. Vai sobrar 10. Para continuar a conta a gente vai colocar a vírgula, baixar um zero, vai ter 100 dividido por 15 de novo. Então vai dar 6,6 aproximadamente. Então 6,6 quilocalorias por minuto. Então essa é a atividade física número 2. Vamos pegar agora outra atividade física. Vamos pegar aqui a atividade física número 3. Atividade física número 3, nós temos lá um total de 120 quilocalorias em 20 minutos. Então eu tenho 120 quilocalorias em 20 minutos. 120 por 20 vai dar 6. Então a gente tem 6 quilocalorias por minuto. Acho que já deu para entender a lógica da brincadeira, né? Basta dividir quilocalorias por minuto. E vamos ver aonde nós vamos ter o maior quociente, o maior resultado da divisão. Na atividade física 4, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui, ó, o 100 e dividir por 25. Só que 100 dividido por 25 vai dar o quê? Vai dar 4. Então, 4 quilocalorias por minuto. E na atividade física 5, tá aqui ela, eu teria que dividir 80 por 30. 80 dividido por 30, se fosse 60, daria 2, né? Então vai dar 2,6, eu acho, aproximadamente aí, quilocalorias por minuto. Aonde se tem o maior consumo, né? Onde eu gasto mais quilocalorias na atividade? Tá aqui. 6,6 quilocalorias por minuto. Então nós vamos ficar com a atividade física número 2, alternativa letra B. Então a atividade física 1, a 2 e a 3 eu fiz aí o passo a passo para vocês. A 4 e a 5 a gente já entendeu a ideia, né? Que era só dividir. Efetuamos a divisão e analisamos qual atividade deu o maior quociente. Nesse caso foi a atividade física número 2. Vamos lá, vamos dar sequência, vamos pensar um pouquinho aqui no próximo exemplo, no exemplo número 3. Esse exemplo diz o seguinte, é uma questão do Enem de 2018, da segunda aplicação. O presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi, então, por exemplo, aqui o carro 1, deslocamento de 195 km, consumindo 20 litros de combustível. Já o carro 5, deslocamento de 65 km, consumindo 8 litros de combustível. Para renovar a frota com o modelo mais econômico, em relação à razão quilômetro rodado por litro, deve ser comprados carros do modelo. Então, a pergunta aqui deixou bem claro o que ela quer, né? Ela quer a razão do quilômetro rodado por litro. Então, o exercício quer a divisão do quilômetro rodado por litro para a gente descobrir qual é o carro mais econômico. Vamos começar aqui com o carro 1. O carro 1, ele desloca 195 km com 20 litros. Então, 195 km com 20 litros. E vamos ter que dividir, então, 195 por 20. Vai dar 9 e alguma coisa, né? Se fosse 200, daria 200 por 20 daria 10. 195 por 20 vai dar 9 e alguma coisa. Vamos fazer a continha aqui. Então vamos colocar aqui 9. 9 vezes 2, 180. Sobra 15. Já não tem nada para baixar, né? Eu quero continuar. Coloca a vírgula, baixa um zero. 150 por 20 vai dar 7. 7 vezes 20 vai dar 140. Vai sobrar 10. Já tem vírgula, baixa um zero. 100 por 20 vai dar 5. Então esse carro ele vai fazer 9,75 quilômetros com 1 litro de combustível. Beleza? Então esse é o consumo aí do carro número 1. Carro número 2. Ele desloca 96 quilômetros com 12 litros.
Então, 96 quilômetros com 12 litros. 96 dividido por 12, isso vai dar 8. Então, eu tenho 8 quilômetros por litro. Então, por enquanto, o carro 1 é o mais econômico. Vamos agora para o carro número 3. O que o carro 3 faz? 145 km com 16 litros. Então, 145 km com 16 litros. Vamos ter que dividir. Então, a gente vai ter aqui, ó, 145 dividido por 16. Se fosse 160, daria 10, né? Então, vai ser 9 alguma coisa. Então, 9 vezes 6, 54. Vai 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Sobra 1. Quero continuar a conta, né? Coloco a vírgula e abaixo um zero. Abaixo eu tenho que dividir. 10 por 16 dá 0. Aí eu posso abaixar mais um zero. Agora eu tenho 100 por 16. Mas aqui eu já sei que vai dar 9,0 alguma coisa. Então, por enquanto, o carro 1 ele é mais econômico. Então, vamos colocar assim, ó. Isso aqui é aproximadamente 9,0. Vamos pegar mais uma casa decimal. 100 por 16 vai dar 6. 6 vezes 16, 96. Aí sobra 4. Então vai dar 9,06 quilômetros por litro. Tá? Vamos abrir um espacinho aqui. Então, quilômetros por litro. Por enquanto, o carro 1 é o mais econômico. Vamos pegar aqui agora o carro número 4, que percorreu 225 km com 24 litros. Então, 225 km. Deixa eu arrumar esse 5 aqui que ficou parecendo um 6, talvez. Dividido por 24 litros. Se fosse 240, daria 10, né? Então é um pouquinho menos que 10. Vai ser 9 alguma coisa também. Então eu vou ter que efetuar a divisão. Então 225 dividido por 24. Então 225 por 24, vou colocar aqui 9 já. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 21. 16 para 25, sobra 9. Quero continuar a conta, coloco a vírgula, abaixo um zero. 90 por 24 vai dar 3. 3 vezes 24, 72. Sobra 18. Já tem vírgula, abaixo um zero e assim por diante. Então o importante aqui é que vai dar aproximadamente 9,3 quilômetros por litro. Beleza? Então, por enquanto, o carro 1 é o mais econômico. Falta comparar com o carro 5. O carro 5 desloca 65 km com 8 litros. Se fosse 64 dividido por 8 daria 8. Então aqui vai ser 8 e alguma coisa, né? Vou colocar assim, ó, aproximadamente 8 km por litro. Então isso aqui vai ser aproximadamente 8 km por litro. 65 dividido por 8 vai dar 8 e alguma coisa. Então o carro mais econômico é o carro de número 1. Então a gente fica aqui com a alternativa letra A. Então são questões aí envolvendo razão na forma de comparação, onde a parte trabalhosa, de fato, é efetuar a divisão, tá? Eu estou dividindo, né? Eu fiz aí 2 exemplos com vocês dividindo. Mas o que a gente poderia ter feito antes de dividir? Aqui no caso, no número 1, a gente poderia ter simplificado por 5 para depois dividir. Aqui nós poderíamos ter simplificado antes de dividir. Então, se você simplificar, a divisão pode ficar menor, tá? Mas de qualquer jeito a gente vai ter que dividir, porque os denominadores são diferentes, não tem como a gente comparar. Se os denominadores fossem iguais, a comparação ficaria um pouco mais simples. Então vamos pegar aqui agora o exemplo número 4, uma questão de 2014, da primeira aplicação. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Então está aqui o resultado de cada um desses jogadores. Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?
Como que eu calculo, então, o maior desempenho? Né? Como que eu determino aqui, ó, como que determina o seu desempenho? Ele deixou bem claro, olha só, é a razão. Razão é uma divisão. Divisão entre quem? Então, entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas. Então é só dividir o número de vezes que ele derrubou todos os pinos pelo total de jogadas. Então qual é o desempenho do jogador 1? Né? O jogador 1, por exemplo, ele derrubou todos os pinos 50 vezes de um total de 85 jogadas. Então vou colocar assim, ó, 50 vezes em 85 jogadas. Bom, qual foi o desempenho, então, do jogador 1? Eu vou ter que dividir 50 por 85. Então, essa vai ser a parte trabalhosa do nosso exercício. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos montar as outras razões, ver se dá para eliminar alguma. Jogador 2. O que o jogador 2 fez? Derrubou 40 vezes no total de 65. Então, vou colocar assim, ó, 40 sobre 65. Vou economizar a escrita aqui, tá? Vezes por jogadas. Depois nós temos o jogador número 3. Derrubou 20 em 65. Depois nós temos o jogador número 4, que derrubou 30 em 40. E por último, nós vamos ter aqui em cima o jogador número 5, que derrubou 48 em 90. Vamos tentar eliminar alguma possível conta, né? Vamos pensar o seguinte, será que tem algum jogador que teve um desempenho acima da metade? Por exemplo, de cada 100 jogadas, ele derrubou pelo menos 50? Quais jogadores eu tenho certeza que derrubou pelo menos mais que a metade, né? Metade ou mais. Então eu tenho certeza, por exemplo, que o jogador 1 acertou mais da metade, né? Ele acertou 50 em 85. Então o coeficiente dele aqui, o resultado dele, é maior que meio, porque ele acertou mais da metade. Então vamos ficar com o jogador 1 por enquanto. Jogador 2 acertou 40 em 65. Ele acertou mais da metade. Certo? O jogador 3 acertou 20 em 65. Ele acertou menos da metade. Então eu já vou descartar o jogador 3. O desempenho dele foi muito abaixo. Tá? Jogador 4, 30 em 40. Beleza, mais que a metade. O jogador 5, 48 em 90. É mais que a metade. Mas é pouco, né? A metade seria 45. Ele acertou 3 a mais. Aqui a metade seria 20. Ele acertou 10 a mais. Então eu vou descartar o jogador 5 também. Então agora eu tenho apenas 3 divisões para ser realizada. Tá? Então a gente vai dividir para poder encontrar o desempenho desses 3 jogadores. Então pelo menos descartamos já 3 jogadores. Tá? Melhor, 2 jogadores. Aqui no caso, 30 dividido por 40, a gente pode simplificar. 3 dividido por 4, todo mundo sabe, né? Dá 0,75. Então esse é o desempenho do jogador 4, 0,75. Agora, do jogador 1 e do jogador 2, eu não sei. Eu vou ter que fazer uma possível continha, tá? Vamos fazer aqui o jogador 1 então, olha só. 50 dividido por 85. 50 por 85 não dá, então dá 0, alguma coisa. Aí eu posso acrescentar um 0. 500 por 85, bom, 6 vezes 8, 48, né? Vai ficar bem próximo, só que aqui tem um 5 ainda, então não vai ser 6, vai ser 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. E aqui vai sobrar 75. Para continuar a conta, já tem vírgula, eu posso abaixar um 0. 750 por 85. Não precisa continuar a conta, porque eu já sei que foi 0,5 alguma coisa. Então a gente vai colocar assim, ó, aproximadamente 0,5. Tá? Por enquanto, o maior desempenho é o jogador número 4. E vamos agora para o jogador número 2. 40 por 25, por 65, né? Então, 40 dividido por 65, não dá para dividir, então, 0, e eu posso colocar um 0 para continuar.
400 por 65. Bom, deve ser próximo de 6, porque 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Sobra 10. Para continuar a conta, já tem vírgula, poderia baixar um zero. 100 por 65 vai dar 1. Então vai dar aproximadamente aqui 0,61. Então o jogador que teve o melhor desempenho foi aqui o jogador número 4, né? O coeficiente dele foi de 0,75 contra 0,5 e 0,61. Então a gente fica com a alternativa letra D. O jogador número 4 teve o melhor desempenho. E para a gente poder finalizar essa revisãozinha envolvendo escala na forma de comparação, eu tenho aqui um exemplo número 5, que é o mais simples de todo, bem simples mesmo, tá? Caiu na provinha de 2013, na primeira aplicação. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então o exercício está deixando bem claro o que ele quer. Olha só, ele quer uma razão. Razão entre quem? Quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Então nós vamos montar simplesmente aqui uma razão. Olha só. Uma razão do quê? Cadeiras reservadas. Vamos colocar assim, ó. Reservadas. Para o total de cadeiras. Quantas cadeiras foram reservadas, né? Então eu volto aqui no texto. As cadeiras escuras estão reservadas. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. Então vai ficar aqui 17 sobre um total de quantas cadeiras? Bom, vou contar todas, né? Vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 7, 70. Então a gente fica com a alternativa letra A. 17 70avos. Essa é a razão que relaciona aí as cadeiras reservadas e o total de cadeiras desse setor. E assim a gente encerra aí a nossa revisão envolvendo razão, essa na forma de comparação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e espero ter colaborado com esse tópico tão simples, porém cobrado no Enem. Beleza? Um grande abraço!